Oliveira, sou presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores e diretor executivo do IBRAHorti. Eu tenho uma pergunta para o Renato. Renato, como é que vai ficar a questão da relação do convênio 100, do CONFAS, com a reforma tributária? Como é que elas vão se relacionar? Como é que vai ficar a partir do momento que a reforma tributária estiver em vigor? Olha, um abraço para o Manuel, uma boa pergunta. Para o produtor que não sabe ainda, o convênio 100 é um convênio desde 1997, ele reduz a base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais ou isenta nas operações internas. Vamos lá. Bom, respondendo a pergunta do Manuel, lembrando, o convênio 100 reduz a base de cálculo nas operações interestaduais e na operação interna, ou seja, dentro do estado, é isento de imposto. O Manuel, quando compra uma tonelada de fertilizante, aí dentro de São Paulo, ele é isento do ICMS, ele não paga o ICMS para não gerar acumulatividade. O convênio é renovado de anos em anos, a última renovação aconteceu em fevereiro, e ele vai até 31 de dezembro de 2020. Isso é um tema bastante importante, porque é o seguinte, nós estamos pleiteando a renovação do convênio 100 aí em São Paulo. E, pasmem, o governo do estado de São Paulo hoje é o que está apresentando maior problema, maior dificuldade para essa renovação. Mas, enfim, respondendo à pergunta do Manuel, o convênio 100 depende de qual proposta que estamos falando. Se for o projeto de lei do governo, o convênio 100 pode continuar, porque nós estamos falando de ICMS. E o projeto do governo trata de PIS/COFINS. Portanto, não mexe no convênio 100. O imposto federal sobe, nem mexe com estados. Eu vou mexer no meu, o seu continua do jeito que está hoje. Então, toca a vida. A PEC 110, ela determina que os insumos agropecuários não serão tributados. E não é para baixar preço de insumo, não. É para não gerar cumulatividade, uma vez que o produtor rural não vai ser contribuinte direto desse tributo. Então, a PEC 110, beleza, ela incorpora a ideia do convênio 100. E aí a gente está falando de tributos federais e estadual também, no caso do convênio. A PEC 45, por isso, um dos motivos que mais nos preocupa é que ela não permite qualquer tipo de benefício tributário para o produtor, para o setor agropecuário ou para qualquer outro setor de economia. É importante que se diga. Portanto, o convênio ICMS morre e vai ser tributado todos os insumos. Lembra que eu falei? Tudo será tributado a uma alíquota de 25% ou mais. Portanto, o produtor rural vai ter que fazer um desembolso maior no seu custo de produção, uma vez que o ICMS morre e a carga tributária dos insumos agropecuários vai subir. Olá, Margarete. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Corsino. Eu estou como presidente da Câmara Setorial de Hortaliças do Ministério da Agricultura e também como presidente da ANAPA e da ANASE. Eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com a agricultura familiar, como que será essa reforma tributária no que diz respeito à implantação, principalmente nos pequenos e na agricultura familiar. Eu vejo que esse tema tem que ser amplamente debatido para que a gente não venha atrapalhar uma estrutura que vem funcionando e é muito importante para o nosso país, principalmente na situação que estamos com alto nível de desemprego. Na minha opinião, é muito mais lógico trabalharmos a reforma administrativa em primeiro plano, pois assim nós enxergamos o tamanho do Estado e vamos melhorar a eficiência do nosso Estado. E após isso, nós poderíamos partir para a reforma tributária. A pergunta que eu faço para o Dr. Renato é essa, se ele concorda que deveríamos fazer em primeiro plano a reforma administrativa e assim termos mais tempo para discutir com relação à reforma tributária. Muito obrigado. É isso mesmo. A questão não é afetar o produtor familiar, é questão indireta, tá? Mas sim, mas é verdade. Indiretamente ele será o mais prejudicado. Por quê? Como eu falei, o projeto de lei do governo trata de uma coisa, a PEC 110 fala que os insumos não serão onerados e a PEC 45 será onerado para todo mundo. Portanto, de acordo com os nossos estudos realizados lá na CNA,
com dados dos produtores rurais do Brasil todo, que nós temos parceria, inclusive, com o CPEA, com o produtor do Brasil inteiro, o que nós observamos é mais ou menos o seguinte, Margarete e Rafael. Pequenas culturas ou pequenos produtores serão os mais impactados por conta da escala, inviabilizando alguns, inclusive. Inviabilizando como, Renato? A rentabilidade passa a ser negativa. Isso quer dizer que o produtor hoje, que tem uma margem, mesmo que pequena, pagando esse tributo, ele vai começar a ter uma rentabilidade negativa. Vai trabalhar no prejuízo. A gente sabe que trabalhar no prejuízo, fluxo de caixa que quebra a pessoa. Prejuízo não quebra a pessoa. Fluxo de caixa quebra a pessoa. E se isso acontecer, a gente vai ver um problema econômico muito grande. Para o Rafael, que cuida da cebola, por ser muitos produtores familiares, sobretudo os pequenos, ele vai encontrar, sim, um problema muito grande, porque produtores não conseguirão permanecer nessa atividade, gerando problema econômico, problema de mão de obra e, principalmente, um problema social. É o que a gente realmente não quer e não precisa nesse momento do Brasil. E, Renato, vai jogar mais ainda para a informalidade, né? Está tão difícil viabilizar para o setor de hortifruti, produtor tentar vender para merenda escolar, que exige que ele tenha nota, que tenha uma formalização, sem pensar em imposto, só a questão da formalização contábil já é difícil para ele. Imagina você dizer, olha, agora você vai vender para a prefeitura e tal, e ainda vai ser incidido para a merenda escolar, porque, pelo que eu entendi, na PEC 45 aconteceria isso, né? Exatamente. Um dos argumentos, só para fazer uma outra nota de rodapé, é que os autores da proposta falam que a gente vai se aproximar dos IVAs mais modernos do mundo. Por exemplo, os europeus, que é a região que há mais tempo utiliza o IVA. Bom, nós da CNA fizemos um levantamento na legislação europeia que incide a tributação sobre a atividade agropecuária lá da Comunidade Europeia. E lá diz o seguinte, que produtores rurais de ciclo curto não serão contribuintes direto do IVA. Note só, e não tem que ter contabilidade. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz o mínimo de sentido a gente ter essa contabilidade. E quem que tem, acima de ciclo curto, Renato, quem que se enquadra nesse conceito na Europa? Basicamente é aquele produtor que planta uva, colhe uva, faz o vinho, engarrafa o vinho e vende, exporta o vinho de dentro da sua propriedade. O produtor de laticínio que faz queijo fino. Tanto que se você comparar quais os produtos do agronegócio exportados pelo Brasil, soja, carne bovina resfriada congelada, carnes, né, no geral, resfriada congelada, milho, celulose, madeira, produtos tipicamente in natura ou com baixa processamento industrial. E aí a gente vai para a Europa. O que a Europa exporta de produto do agronegócio? Whisky, vinho, queijos finos, produtos de cutelaria, ou seja, produto tipicamente industrial. Faz sentido cobrar do produtor que faz um processamento industrial e vende, que tem uma indústria. Opa, peraí, esse cara ele já tem condição. Mas o produtor que planta alface, colhe alface e vende alface, cebola, é produto in natura. Não faz sentido cobrar. Ele não tem agregação de valor no sentido industrial. Não faz sentido esse tipo de obrigatoriedade. É um engodo. Renato, é jogar para a informalidade, porque ele não vai conseguir ser formalizado o suficiente, porque não vai fazer. A gente vê a dificuldade na área de merenda escolar só para ter o talão de nota de produtor. Então, falando vai ser cobrado. Exatamente. E aí não vai conseguir vender para o supermercado, para um canal mais estruturado. Você vai jogar ele para uma informalidade muito difícil hoje, realmente. Olá, meu nome é Emílio Fávero, sou vice-presidente da ABCM, Associação Brasileira dos Citros de Mesa. Hoje nos citros é muito comum nós termos as laranjas embaladas em pacotes, em bags, bolsas, assim também como outras frutas e outros legumes. Nós vimos na proposta de lei da CBS, quando trata de produto in natura, que os produtos in natura, quando embalados com o objetivo de agregação de valor,
eles passariam a ser tributados. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se além da CBS, essas outras propostas que nós temos nas PECs, quando tratam de produtos in naturas, frutas, legumes e verduras embalados, se eles todos passariam a ser tributados, não só por PIS, COFINS ou por IVA, visando aí um aumento de custo para o consumidor desses produtos embalados. Boa pergunta, porque hoje a gente tem, se não me falha a memória, agora me fugiu o número do convênio ICMS que trata dos produtos minimamente processados, que são, grosso modo, isentos ou diferidos do ICMS. Mas me fugiu o nome, eu peço até desculpas por isso. Mas tem uma legislação que trata a diferenciação desses produtos. No PL do governo, projeto 3887, que mexe PIS e COFINS, lembra-se, PIS e COFINS, ele não fala de ICMS. O convênio que trata dos minimamente processados, convênio ICMS, poderá permanecer, tal como é hoje. Ok? Para PIS e COFINS, se o produtor for pessoa jurídica, ou seja, contribuinte da CBS, ele vai ter que emitir a nota, fazer todo o processamento, uma vez que ele é pessoa jurídica, porém, ele vende com alíquota zero desses produtos in natura. Não seria tributado. Ele não Mesmo seria embalado. Se porque o que vai determinar não é se é embalagem ou não, é se o NCM. Então, imagine só, se é uma laranja, NCM X, e é uma laranja em saquinho, ensacada, somente uma embalagem para o consumidor, pensamos assim, o NCM continua o mesmo, vida que segue, produto in natura, não tem tributação. Agora, se ele pega a laranja, processa o NCM X da laranja, vira NCM Y do suco de laranja, por exemplo, ou de uma polpa, e aí tiver uma alteração e não for mais o produto in natura, esse sim será tributado. Mas, grosso modo, como a embalagem para o consumidor, embalagem final, pelo meu conhecimento, não altera o NCM da grande maioria, né? E aí, com isso, a alíquota zero. Mesmo sendo pessoa jurídica. Mesmo sendo pessoa jurídica, ele vai ter que emitir a nota, aquela burocracia de contabilidade, tudo bem, mas ele não pagará imposto. Não haverá pagamento, obrigação principal, que nós chamamos, né? Pagamento de imposto. Só obrigações acessórias. Na PEC 110, como eu falei, alimentos terá uma alíquota diferenciada. Então, haverá incidência sim, seja a laranja in natura, se eu for lá e comprar uma laranja, pegar na minha mão e levar embora, ou se eu pegar um saquinho de laranja naquela embalagem para o consumidor. Então, como é um produto alimentício, ela terá uma tributação diferenciada que não vai ser os 30%. Fala-se em algo em torno de 4% e 7%. Tá? 4%, só para ter conhecimento geral, é o que os países europeus adotam para alimentos. Por exemplo, a França, a Itália, a Espanha. Qual que é o tributo incidente sobre alimentos nesses países? 4%. Só para fazer um comparativo internacional. Deixa eu fazer uma correção. Acho que França, se não me engano, é 5%. Mas ainda assim, dentro dessa linha. Então, e a PEC 45 não. A PEC 45 vai pagar 25%. Está todo mundo dentro. Essa é mais fácil de explicar, embora seja mais gravosa. Olá, eu sou Valesca, executiva da Associação PMA de Frutas, Flores, Legumes e Verduras aqui no Brasil. E nós temos acompanhado os debates sobre as novas propostas, né, da reforma tributária. E esse momento, sem sombra de dúvidas, é muito relevante, né? O setor precisa se posicionar, um setor que gera 5 milhões de empregos, que representa 21% do PIB, não pode ficar à margem desse debate. Então, eu gostaria, inclusive, de cumprimentar o CNA, a CNA, a HF, a CPEA, por trazer essa informação, né? Nós precisamos realmente refletir e trazer isso para o debate, entender o que está acontecendo. E nesse processo de entendimento, eu gostaria de perguntar ao Dr. Renato Colchon sobre quais serão os impactos nos serviços de comercialização de HF. Obrigada. Porque eles são elos da cadeia. Note só, quem faz a comercialização ou quem faz o transporte será tributado da mesma forma, se a gente falar de PEC 45, tá? Então, o produtor, vamos imaginar, pegou o fertilizante, 1.000, vendeu por 2.000,
esse pessoal vai pegar por 2.000, comprar do produtor 2.000 e vender lá no Ceasa para um restaurante por 4.000, ou seja, ele vai pagar 25% sobre esses 2.000. Esses 4.000, perdão. Só que daí ele deduz o crédito da compra, né? Exatamente, para não gerar cumulatividade. Ou seja, ele vai ser impactado a alíquota de 25% se for a PEC 45. Na margem de comercialização Exatamente. dele, né? Que hoje não tem. E aí você me pergunta, e o transportador? O Ceasa vendeu e vai entregar lá no restaurante, por exemplo. O transportador também vai pagar 25%. Ou seja, a tendência é que o produtor vai querer transferir todo o aumento de custo para o adquirente, no caso o Ceasa, nesse exemplo, o Ceasa para o transportador para o varejo e assim por diante. Ou seja, a ideia, o que eles propõem como neutralidade de imposto é: eu, produtor, vou transferir meu custo para a professora Margarete. E ela que pega o custo e transfira para o da frente. Só que a coisa não créditos funciona. E transfira. Exatamente. A coisa não funciona assim. Na teoria econômica, a gente sabe que imposto, tributo sobre bens e serviços, do ponto de vista da neutralidade, o consumidor final paga tudo. Mas nem sempre acontece. Não em toda medida. Então, vira custo para o contribuinte intermediário. E isso, sem sombra de dúvida, vai acontecer para o produtor, para quem comercializa, como foi a pergunta, para o transportador e para o varejo. Então, é um elo e todo mundo vai ser tributado, com certeza. Com certeza. Vocês veem que tem que se discutir. Pode falar, Desculpa, bem lembrado que o setor de serviços está ainda numa situação ainda pior, porque, como você falou, não tem crédito. O crédito é da aquisição daquela mercadoria. Se ele tiver 50 vendedores, 100 a rentabilidade vendedores, dele mesmo que vai pegar os 25%. Exatamente. Porque ele não tem crédito de mão de obra, então complica ainda mais para esse segmento da cadeia. Não, para o setor de o agronegócio já tem uma complicação. Para o setor de hortifruti, que tem uma massa de produtores familiares, nem estou falando dos produtores com CPF, que também, para algumas PECs, vai pegar, né? Não é só a entidade jurídica. Agora, você tem uma massa de produtores familiares, você tem uma informalidade muito grande, eles não têm essa gestão contábil, são pequenos mesmo, é a família, vai ter muita dificuldade de créditos e pode jogar ainda mais para uma informalidade, porque todo mundo vai querer esses créditos, né? Então, você tem que estar organizado na cadeia para isso. Então, meu medo é uma expulsão mais ainda da formalidade da cadeia. É claro, é benéfico essa feira de produtor, essa venda direta, mas isso não resolve se você está lá no Nordeste, você tiver em Valinhos, aí você entrega na casa dos condomínios, ok, né? Você se vira como venda direta, né? Não passa por essa cadeia. Mas e o resto? Como que vai fazer? Então, a situação é muito complicada. Eu acho que o setor de hortifruti tem que ver com muitas questões. É claro que a gente está olhando o produtor, porque nós estudamos, que a gente nem chegou ainda a falar, que a gente está aí já quase no final e a gente vai falar um pouco da regressividade que pode causar isso, né? Eu acho que pode expulsar, sim, muitos produtores familiares e ir para a informalidade, mas o impacto disso para o consumidor brasileiro. Então, que isso no final, o que o produtor vai fazer? Se cair a rentabilidade dele, vai se ajustar na oferta menor, o preço vai subir. Então, quem vai pagar no longo prazo, sem dúvida nenhuma, boa parcela desse aumento, é o consumidor. E vamos falar, 70% das famílias no Brasil ganham até 6 salários mínimos. O peso da cesta básica, o peso nos alimentos é muito grande. E o setor de frutas e hortaliças, a gente tem alguns dados, Renato, que tem diminuído a ingestão semanal de frutas e hortaliças, principalmente de hortaliças. E ele coincide justamente com 2014, onde a economia enfraquece muito. Então, você tem uma insegurança alimentar, já está se consumindo as classes mais baixas da população, em média, abaixo do necessário de frutas e hortaliças. Você tem uma tributação dessa, um aumento disso, é uma insegurança alimentar muito grande e muito séria para se trabalhar. Então, claro, a gente está aqui como CNA, como CPEA, olhando muito o produtor, mas tem um efeito também muito perverso, que é
na população que se alimenta e na qualidade dessa alimentação, porque frutas e hortaliças têm a sua essencialidade, mas um aumento de custo vai sim refletir em redução de ingestão. E isso é muito sério, porque já não se ingere a quantidade necessária e saudável de frutas e hortaliças, imagina uma gravidade como essa, né?